Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos aqui de volta para fazermos alguma reflexão, né? Dentre tantas que nós temos feito sobre a vida em si, sempre com as nossas ideias e pensamentos voltados para a doutrina espírita, ok? Aqui estamos chegando pela primeira vez. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Espero que retornem. E aqueles que têm constantemente nos recebido, né, de uma certa forma, na sua casa, ouvindo, participando aqui com o nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Bem, gente, nós estamos hoje é dia 4, né, terça-feira de carnaval. O último dia, né, foi sábado, domingo, segunda e terça. Amanhã é quarta-feira de cinzas. Bem, enfim. Infelizmente, tem pessoas que vão para essas festas com um propósito diferente, né? De abusar das drogas, do álcool, porque o álcool não deixa de ser uma droga. Mas cada um de nós temos a liberdade, né? De fazermos as nossas escolhas. Nem sempre as nossas escolhas são as melhores, não é verdade? Eu acho que nesse momento nós precisamos sim procurarmos aqueles que não querem perder o equilíbrio, enfim, que se recolhe, que tem muita gente que se afasta dessas datas, dessa aglomeração, né? E espero que sejam vocês também a fazer essa retirada, né? Se encontrar num retiro qualquer, aproveitar a natureza, aproveitar o convívio com a família, o interior do Rio de Janeiro, é porque eu sou do Rio, né? Mas o interior dos estados em si, não sendo capital, geralmente é um carnaval mais tranquilo. Mas ainda assim, se tiver muita aglomeração, ainda corre um certo risco. Então vamos aproveitar a liberdade que Deus nos deu para fazermos as coisas certas, as escolhas melhores, né? E o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas, as pessoas pensam que, nós temos o livre-arbítrio. Claro que temos, porém, não no grau e na intensidade que as pessoas pensam que tem. Porque se nós não tivéssemos liberdade de fazer escolhas, seríamos com certeza escravos, né? O escravo, ele é mandado pelos senhores, não pode sair daquelas terras, era assim, né? Enfim, sem sofrer o castigo. Mas temos uma liberdade bem maior comparada à escravidão. Mas vivemos, de uma certa forma, na escravidão, né? Querendo ou não. Nós somos escravos das leis, nós somos escravos do meio social, nós somos escravos da família, somos escravos do trabalho, enfim. Os poderosos são os que mandam no mundo e nós, querendo ou não, somos obrigados a viver sobre as suas regras e as suas leis. A lei do homem, infelizmente, ela nunca é perfeita, não é verdade? Porque a maioria dos países nós vemos 2 pesos e 2 medidas. Vocês observem que, na maioria dos países, só o pobre que fica preso. O rico de milionários não é uma exclusividade do Brasil não, tá, gente? Só que no Brasil é uma coisa mais absurda. Mas lá fora também, os poderosos ficam exponendo o processo durante anos e anos e anos e anos. Vendiam para a gente uma imagem falsa dos Estados Unidos, que a lei é severa, perderia a parada, não é bem assim não. Eu assisti a semana passada um cara que está respondendo o processo tem quase 15 ou 20 anos. E já vai prescrever. Mas enfim, quem tem dinheiro pode, né? Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Esse é o ditado. Infelizmente é assim. Só que no Brasil a coisa é mais notória, né? É mais expressiva, por assim dizer. Então, a liberdade, mesmo para os criminosos,
ela só acontece, ou melhor, só é interditada a liberdade quando o criminoso não tem parentela, não tem influência, não tem dinheiro, não é verdade? Aí ele fica preso. Do contrário, ele entra pela delegacia pela porta da frente e sai pela mesma porta que entrou. Isso é a lei do homem, né? Fazer o quê? Porém, querendo ou não, nós estamos sujeitos a uma lei superior, uma lei maior, que é a lei de Deus, que é a lei da natureza. Deus não vai julgar ninguém quando a gente morrer, sair do corpo físico aqui, for para a pátria espiritual. Deus não vai estar sentado numa cadeira julgando, você fez isso. Não, isso aí é tudo coisa de religião, é coisa que não tem o menor sentido. Mas sim, seremos julgados sim, mas não por Deus, mas sim pela nossa própria consciência. Entendeu? Não tem ninguém, nenhum espírito encarnado, nenhum homem. Quando eu falo homem, entendo bem, homem ou mulher, tá? Não existe nenhum ser humano encarnado que não tenha a consciência do que está fazendo, se é certo ou errado. Ele pode ter uma certa ignorância e não entender a grandeza do erro que está cometendo. Mas saber que é um erro, ele sabe. Ok? Então, é essa cobrança que ele tem dentro dele que vai fazer ele sofrer do outro lado, que vai nos fazer sofrer, porque eu também estou nesse meio. A gente comete erros e acertos nessa vida. Nós temos uma liberdade, controlada sim, mas temos. Eu comparo isso, eu vi no podcast, né, a pessoa falando, o espírito falando, que Jesus não tem o livre-arbítrio. Jesus não, Jesus e Espírito Superior não tem o livre-arbítrio. E eu fiquei curioso em entender como um espírito muito elevado, como Jesus Cristo e tantos outros, eles não têm livre-arbítrio. E ele tentou explicar, esse espírita, que Jesus está muito acima da gente, que nós é que temos livre-arbítrio, mas Jesus não tem. Mas então, o que acontece? Jesus não tem livre-arbítrio? Então Jesus, por exemplo, se ele não tem livre-arbítrio, ele quando veio para cá em 2025, ele não escolheu, ele foi obrigado, mandado que ele viesse, é isso? Entendam bem, é muito simples de entender isso, não sei como é que tem pessoas que não conseguem compreender isso. Por exemplo, você tem uma criança, você tem um filho, ou se não tem, você já viu a educação como é que é, ok? Seja como for. Uma criança pequena, tu dá liberdade para ela, não dá? A criança está começando a andar, você vai dar uma liberdade controlada para ela não cair, vai ficar ali amparando. Né? Você vai ensinar ela a falar, a andar, a caminhar. Então ela vai ter uma liberdade ali, né, no cercadinho. Tu não vai pegar o teu filho que está começando a andar, o teu filho, né, e deixar ele no meio da rua para ele levantar e andar, vai. Mesmo que ele se caminhe para a porta, tu vai deixar isso aí? Não. Então a liberdade dele vai ser controlada de acordo com o seu o quê? Desenvolvimento, com a sua condição de fazer escolhas melhores, de saber o que é certo e errado. E você vai encaminhando ele. Então essa liberdade que ele tem é controlada, você delimita. Você é que coordena até onde ele vai. Na verdade, tu não vai deixar uma criança de 6, 7 anos entrar num carro, sentar no volante e dirigir, tu vai. Mas ela vai chegar um tempo que ela vai se tornar adulta, se tornar um motorista, claro, evidente. Mas não é o momento. Ah, pai, deixa eu dirigir, eu quero aprender. Você vai deixar? Com certeza não. Então você vai dar a liberdade para os seus filhos de acordo com o quê? Com o conhecimento que ele vai adquirir. Quanto mais ele te provar capaz de tal coisa, você vai dar a liberdade. Não é verdade? É claro que dentro do nosso julgamento, se fulano é capaz ou não é capaz, né, se o nosso filho é capaz disso ou daquilo, nós vamos fazendo teste nessa caminhada durante esse período. Né? Vamos vendo se ele é capaz ou não. Se ele não for capaz, fica interditado por um período. Não é assim com o aluno na escola? Ele não passa de ano só porque o ano mudou. Ele tem que se elevar de grau na escola de acordo com o seu conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, ele é reprovado. Mas por conta de ser reprovado, ele vai ser punido? Não. Para ele vai ser uma punição, porque ele vai acreditar, tem que fazer tudo novamente, mais um ano.
Ele vê como punição, mas não os seus educadores. Vê como um aprendizado que ele tem que superar. Então, assim é a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Então, se na vida humana a gente vê isso, que essa liberdade é dada de acordo com a condição daquele ser que vai crescendo, da mesma forma, no grau mais elevado, claro, evidente, na pátria espiritual. Se você fala para mim, ou se esse espírita falasse que o livre-arbítrio de Jesus é diferente do nosso, no que se diz respeito ao grau evolutivo, ao grau de compreensão, é muito maior, claro. Mas ele tem a liberdade. Ele poderia ter vindo naquela época ou não. Ter vindo sob as condições que ele veio ou não. Ou Deus obrigou ele, tu vai que eu estou te mandando. É assim? Sem escolha? Só quem não tem livre-arbítrio são os escravos. E pela própria experiência, ainda mais no meio espírita, eu fico admirado às vezes de ver pessoas que estudam 45 mais tempo do que eu. Eu devo ter o quê? De 2000 para cá, 25 anos de doutrina. É pouco tempo comparado a tantas outras pessoas. E essas outras pessoas têm um pensamento desse, que Jesus não tem a liberdade. Jesus não é livre para fazer escolha. Se não é livre, ele foi obrigado. É claro que a liberdade que foi dada a Jesus Cristo foi muito maior do que a liberdade que é dada para cada um de nós. Vocês observem bem, vou dar um exemplo, outro exemplo básico. Porque a gente vê na prática bandidos, pessoas criminosas, que morrem até de velhice, né? Morre por uma causa natural, um ataque cardíaco, um infarto, sei lá o quê. Mas uma causa natural. E tem tantos outros com 16, 17 anos vai fazer um assalto e morre. Né? Vai roubar, praticar um crime qualquer, seja ele qual for, e dá uma reviravolta, ele é assassinado. Assassinato não, nem sei lá. A consequência do ato dele leva à morte dele. Mas qual era o livre-arbítrio dele? Ser correto, ser justo ou não. Ele escolheu o caminho errado. Mas por quê? Mas ele queria morrer cedo? Claro que não. Ele queria viver até quantos anos pudesse praticando o crime. Mas foi impedido. Cadê a liberdade dele? Foi interrompida. E por que do outro bandido, que está com 40, 50, 60 anos, praticou crimes a vida toda, por que a liberdade desse outro não foi interrompida? Porque ele foi dado uma liberdade maior dele praticar crimes diversos, numerosos crimes, enquanto o outro só pôde praticar, ou tentar, né, um assalto apenas. Pois é. Então, vamos entender bem o que é livre-arbítrio. De que forma que ele nos é dado. Nós temos liberdade de fazer escolhas. Sim. Aqui na Terra, dentro da medida possível. Eu posso escolher voar num foguete, me tornar um astronauta. Com a idade que eu tenho, 60 anos. 60? Não, vou fazer 70, é velho, esquece, é assim mesmo. Eu posso escolher me tornar um piloto de uma nave espacial, de um foguete que vai lá para a Lua, sei lá o quê? Posso? Claro que não. Eu posso querer. Essa liberdade de querer é uma coisa, mas poder executar é outra. Assim, é com todos. Por exemplo, um rapaz jovem, de 20 e poucos anos. Uma pessoa jovem, rapaz não, pode ser homem ou mulher, tanto faz. Ela pode fazer a escolha de se tornar um astronauta, claro. Ela vai ter que traçar aquela direção, aquele caminho, fazer o estudo, estudar, pereré, parará. Se envolver com tudo aquilo que ela sabe de antemão que deve aprender. Se ela vai se tornar um astronauta, essa pessoa, aí só Deus sabe. Tem muita coisa envolvida, de repente ela morre antes. E aí? A escolha dela determinou o sucesso? Não. O livre-arbítrio determinou alguma coisa? Não. Mas ela teve o direito de fazer a escolha. Essa pessoa escolheu, mas não conseguiu. Então, mas por que não conseguiu? Ora bola, porque na carga dela espiritual, do seu desenvolvimento intelecto-moral, não estava dentro dos planos dela mesma, nos planos que poderiam elevar aquele espírito num degrau superior. Então, gente, é o que eu tenho que falar para vocês. Nossas escolhas nos trarão consequências.
todas elas. É inevitável. O amanhã só virá se passar hoje o dia todo. Se o dia passar o dia todo, amanhã poderá vir ou não. Então amanhã é a consequência de hoje. Né? Se não existisse hoje, não existiria amanhã. E nada existiria. Então, se o nosso ato não existe, não existe, né, a reação. Não existe consequência. Portanto, os teus atos, meus atos, nossos atos, geram consequências. Não é verdade? Então, se nós pudermos sempre vigiarmos nossos pensamentos, nossos desejos, né? Nosso jeito de ver a vida, de julgar os outros, de perdoar, de ter indulgência, de ter paciência, lutar para se melhorar, tudo isso voltado para o bem, nós vamos ter bons resultados. Ah, mas nessa vida eu faço tanto bem e só me ferro. Tem muita gente que fala isso. Vou parar de ajudar. Não, não pare de ajudar. Ninguém está te ferrando. Se você acha assim, é porque você não compreendeu a lei de justiça de Deus. Se você faz o bem e recebe a ingratidão, tem um propósito. É um teste para você, para ver se você tem força para se manter naquela direção do bem. Pode ser isso. Pode ser consequência de uma vida passada, que você foi ingrato com muita gente que te ajudou. Pode ser isso. Então não desanime. Eu sei que é cansar, dá um cansaço na gente. A gente está sempre ali, né? E tem gente que se cansa tanto e divulga nas mídias, porque deixei de ser otário, as pessoas abusam de mim. Ninguém pode abusar de você, de mim, ninguém pode abusar de ninguém. As pessoas só fazem com a gente aquilo que nós permitimos que elas nos façam. Se você faz o bem sem interesse algum, como essa pessoa vai poder abusar? Se você faz o interesse, foi isso que eu falei, Se você faz o bem sem interesse algum, né? Como você pode achar que essa pessoa vai ser ingrata contigo? Ela não te deve nada. Você fez por fazer. Não é verdade? Quando você faz o bem desinteressado, não espera gratidão nenhuma. Nunca. Não existe a menor possibilidade de alguém ser ingrato contigo. Mas quando você faz o bem esperando retribuição, pelo menos uma consideração. Porque tu esperava isso. Tu não fez o bem do jeito que Jesus nos aconselhou, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. E aí nós somos espíritas, eu cansei de ouvir isso no meio espírita. Pessoas falam, meus filhos, eu fiz tanto por eles, agora nem me liga, eu tenho que ficar procurando eles. Ué, você fez tanto por eles? Como assim? Eu passava a noite em claro, e agora nem... Então você não fez desinteressado, porque você está reclamando. Não tivesse filho, não casasse. Desde que você tenha tido um filho, seja como for, casando ou adotando, não importa. Você assumiu uma coisa que você fez a tua escolha. E se você fez a tua escolha, leva aquilo até o fim. Ou então não escolha ter filhos. Caso não tenha filhos. É bem por aí. A gente vê isso muito no meu familiar. Aí vem um filho e fala assim, eu não pedi para nascer. Claro, pediu e pediu muito. Eu vi uma coisa interessante num canal desse aí. Não sei se foi aqui no YouTube, acho que foi. Que a mulher fala assim, quando teu filho falar para você que ele não pediu para nascer, fala que pediu sim. Que ele brigou com 1 milhão de outros espermatozoides para ser o primeiro a fecundar o óvulo. Se ele não quisesse ter nascido, era só não brigar e não penetrar no óvulo. Realmente, ela não está errada. Eu ouvi muito isso dos meus filhos, né? Eu não pedi para nascer, eu falei, pediu sim, é que você não sabe, né? Mas você encheu a porta do meu saco lá do outro lado para poder nascer, para eu deixar você vir como meu filho. E eu aceitei. Por que eu aceitei? Né? Não é porque eu sou bonzinho, não. Porque tem dívidas, tem coisas a serem reparadas. São tantas possibilidades que não convém dizer o motivo pelo qual. Mas eu tive que aceitar. Porque não existe a reencarnação
do jeito que as pessoas pensam, né? Eu ouço muitos espíritas falar, esse espírito eu não queria que ele fosse meu filho, não. Ele veio para eu ensinar, mas o espírito é prepotente, pensa que é assim. Não quer admitir que está reparando algum erro. Então eu tive meus filhos, claro. Eu tinha que reparar erro para com eles? Claro que tinha que reparar, não sei quais são. Não sei quais eram as minhas obrigações com eles, mas dá para imaginar. Errei com eles, errei. Acertei com eles, acertei. E errei. Faz parte da minha evolução, claro. Faz parte da necessidade da vida deles, claro. Eles escolheram serem meus filhos, escolheram sim. E sabiam que seriam. E me conheciam muito mais do que dizem que me conhecem, né? Porque quando a gente está na pátria espiritual, a visão que nós temos da realidade é outra. É muito ampla. É muito ampla. Vemos todos os erros, todos os defeitos com uma exatidão enorme. Então eles não podem alegar quando desencarnaram que não sabiam quem eu era, que não me conheciam. Conheciam sim, tanto quanto eu não posso reclamar deles. Eu sabia quem eles eram, ok? Eu assisti há pouco tempo, foi ontem, algumas horas atrás, foi ontem, não, foi ontem, uma coisa muito interessante. Eu sempre falo que eu não me conheço muito bem. Eu não consigo me analisar, me conhecer, dizer que eu sou isso, que eu sou voltado para isso, que eu sou aquilo, como eu sou na minha... pegando os prós e os contras, né? O que, na verdade, o que eu sou. Mas eu vi num filme uma frase muito interessante, que a pessoa fala, um filme de ficção, mas uma coisa muito, muito real. Ela fala assim, a gente, na verdade, a frase dela, tá? Abre aspas. Nós, na verdade, para nos conhecermos, precisamos nos ver ou nos vermos através dos olhos dos outros, nos sonhos. Então vocês veem como é difícil da gente se conhecer. E realmente, só olhando de fora para dentro nos olhos dos outros, porque com nossos olhos a gente vai ver o que a gente vê na imagem aqui no espelho do dia a dia, né? Estamos vendo com nossos olhos. E por que nos sonhos? Por que nos sonhos? Porque é nos sonhos que estamos mais desnudos à nossa essência real. Então o outro, quando nos vê exatamente como somos. As nossas imperfeições e as nossas qualidades, as nossas preferências, os nossos gostos, se somos voltados para o mal ou para o bem de fato, os nossos equilíbrios e desequilíbrios. Então, só através dos olhos dos outros, porque não tem um peso de qualquer sentimento nosso, que é o pensamento do outro, através dos olhos do outro. Ok? Então, vale uma reflexão muito grande para todos nós. As pessoas que falam e pensam, e acredito até que conseguem se definir, eu nunca consegui me definir. O que eu sou em essência, como é que eu sou, como é que... Enfim, o meu caráter. As pessoas falam muito de caráter. Quem tem caráter faz isso, quem tem caráter faz aquilo. O que é o caráter? Parece que essa palavra virou sinônimo de perfeição. O caráter é apenas, o que eu poderia dizer, a definição daquele ser. E você não consegue se definir. Eu acho que não. Só desse jeito mesmo. Olhando com os olhos dos outros, nos sonhos, porque aí estamos livres do corpo, livres da máscara. Estamos, como eu falei, né, desnudos. Estamos nus. Ok? Bem, fica a reflexão aqui para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem esses últimos dias de feriado com muito equilíbrio. Não esqueçam nunca que Deus está perto de você, da tua família, das pessoas que você ama e daqueles que você também não ama. Porque Deus está em todo lugar. Deus é pleno. Ok? E você jamais, jamais será renegado
ou abandonado por Deus. Não importa. Ah, mas eu cometi esse erro, eu cometi aquele, Deus vai me castigar. Deus nunca vai castigar ninguém. Da mesma forma que você não castigaria um filho teu, criança, porque cometeu um erro, porque ele não sabia o que estava fazendo. Então, por mais que a gente pense que saibamos o que fazemos, para Deus, a distância é tão grande que Ele sabe exatamente que nós não estamos sabendo o que estamos fazendo. Por isso, vamos pedir a Deus ajuda, não só para nós, mas para todos nós. Não só para você, para a tua família, mas para todos aqueles que estão aqui no planeta Terra, tanto quanto para aqueles outros que se encontram em outros planetas, em situações piores que o planeta Terra, em situações melhores. Que Deus nos abençoe a todos nessa caminhada. Que assim seja, fiquem com Deus. Até a próxima.